Quero desejar a você a paz de Jesus, você que está aqui na Canção Nova, que veio passar esse dia de adoração, esse dia com o Senhor, mas também das boas-vindas a você que acompanha a gente da sua casa, nessa quinta-feira, em meio aos afazeres, ou parou um instante para viver com a gente esse dia de adoração ao Santíssimo, ouvimos juntos a palavra de Deus. Que bom, né, gente, começar com essa animação, com essa canção, com oração. Isso tudo já vai transformando o nosso interior. Que bonito ver pessoas aí em grupos, que saíram de suas cidades para estar aqui hoje, na Canção Nova, vivendo esse dia de retiro, esse dia de oração, esse dia de convivência também entre os amigos, algumas famílias, ou quem simplesmente deixou lá o ambiente de trabalho e disse, não, preciso hoje dar uma parada para me abastecer, ou aí no meio dos afazeres lá, o pessoal acompanhando em casa, deu uma paradinha também, não, agora eu vou parar para acompanhar esse momento e me abastecer da palavra de Deus. Que bom, a gente sempre precisa disso. Bom, meu nome é Rodrigo Luiz, eu sou missionário da comunidade Canção Nova, há 16 anos. Trabalho aqui no jornalismo, sou casado com a Adelita Stoebel, que também é missionária. E a gente tem um filhinho de 1 ano e 7 meses, que é o Tobias. Isso é um pouquinho da nossa família. Eu venho de uma família muito grande, do lado dos meus pais, do meu pai, da família paterna. Meu pai são 12 irmãos, do lado da minha mãe são 7. Então, uma família muito grande, graças a Deus. Não tenho nem ideia de quantos primos eu tenho. Preciso fazer as contas para saber quantos primos que, graças a Deus, eu tenho. É bom demais ser família, não é mesmo? E que bom que vocês também, com a família de vocês, se uniram à família Canção Nova. E aí a gente faz uma grande família na igreja para evangelizar, porque essa é a nossa missão e vocês abraçaram com a gente esta missão. Mas a gente sabe também que família, ela é muitas vezes sinônimo de confusão, não é mesmo? Qual família que não tem suas dificuldades, seus desafios? Mas você sabe que isso não é ruim, pelo contrário. É nesse ambiente de discrepâncias, muitas vezes, que a gente vive na família, é isso que nos ajuda a ter uma vida mais saudável, para entender as pessoas, para conviver com as diferenças. Uma criança que convive com o idoso, um adolescente que tem que conviver com o adulto. E aí, lógico, vai ter os atritos, mas é justamente dessa discrepância, que eu cito no meu livro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que escreve o autor inglês Chesterton, que ele diz que é das discrepâncias que resulta a sanidade, o equilíbrio da família. Mas também, eu falei que família tem a ver com confusão, mas família também tem a ver com oração. E tem muito a ver com oração. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E eu quis tomar uma frase que está na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 3,12, que essa frase eu tenho a grande alegria de partilhar com vocês, porque é o rema da minha família. É a frase que orienta a minha família, eu, minha esposa e meu filho. Desde o dia em que eu e minha esposa, antes de namorar, o dia que a gente se declarou, ficou feliz, inclusive a declaração aconteceu aqui no Rincão, onde vocês estão, pode ser que alguém esteja sentado na mesma cadeira. E depois que a gente se declarou, que falou que gostava, tal, eu fiquei muito feliz, e depois, mais tarde, eu fui para a capela rezar, entregando aquele começo, né, de namoro, e o Senhor nos deu uma palavra que é justamente essa, de 1 Tessalonicenses 3,12. E essa frase está colada assim em cima da nossa cama, na cabeceira da nossa cama, para a gente rezar toda noite. Então a gente tem quase 4 anos de casado, mais 4, então já são 8 anos que a gente reza todos os dias essa oração. Que na Bíblia ela diz o seguinte: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente sempre mais. Aumente e transborde sempre mais. A gente costuma dizer que essa frase poderia se resumir: o Senhor vos conceda que o amor entre vocês aumente e transborde. Mas não, o Senhor quis que o amor entre vocês e para com todos
Porque a família ela não pode viver fechada em si mesma. Esse ambiente familiar ele é importante e deve envolver todas as pessoas. Deve ser um ambiente de acolhimento. Inclusive, quando a gente casa, uma das bênçãos que o padre dá é que a família acolha os pobres, porque são esses pobres que vão nos receber no céu. Então o Senhor nos conceda que o amor entre nós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Eu vejo que aqui tem pessoas mais jovens, alguns menos casados, alguns que aspiram ao casamento. E é importante que tudo isso norteie a nossa vida. E eu queria convidar vocês a rezarem essa frase juntos. Vamos repetir comigo assim, ó. O Senhor nos conceda que o amor entre nós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Amém. E que essa palavra ela possa realmente dar frutos na sua vida, assim como na nossa família a gente tem colhido os frutos dessa oração. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E olha só, a gente está falando de oração, mas é engraçado que o tema escolhido para essa pregação é o seguinte: deveria rezar mais, porém falta-me tempo. Quem aqui se identifica com isso? Que acha que deveria rezar mais, só que falta tempo? Levanta a mão aí para eu ver. Acho que todo mundo quase se identifica, né? E aí quando me pediram esse título, eu pensei, que está aqui no livro, olha, eu vou mostrar. Esse é o livro que a editora Canção Nova acaba de lançar. Papa Francisco às famílias, os segredos para a conquista de um lar feliz. Baseado nas catequeses do Papa Francisco para as famílias. E quando me passaram esse tema, eu pensei assim, nossa, mas o livro tem tanta frase do Papa, será que foram pegar uma frase minha? Deveria rezar mais, mas falta tempo? E aí, relendo de novo, né, eu vi que a frase não era minha, mas era do Papa. Porque para colocar uma desculpa dessa, né, deveria rezar mais, mas falta tempo? Não, a frase é do Papa Francisco. Mas que legal ver que a gente, né, Tiago, que a gente pode se identificar com ele também. E isso não é uma justificativa não, viu? Mas até acaba sendo um consolo para a gente, né? Se para ele falta tempo, né? Só que a gente pode dizer também, e como diziam de Dom Bosco, porque o pessoal questionava Dom Bosco e dizia que Dom Bosco não rezava. E uma pessoa foi e disse assim, mas quando Dom Bosco não reza? E o Papa Francisco a gente poderia dizer a mesma coisa. Quando o Papa Francisco reza? Mas quando o Papa Francisco não reza? Quando a gente vê ele na Praça São Pedro, abraçando as crianças e abraçando os doentes, aquilo ali não é oração? O que vocês acham? É oração, com certeza, né? Isso é oração. E, falando um pouquinho desse livro, foi um convite da editora para eu escrever e que eu acolhi com muita alegria imediatamente. Porque eu trabalho no jornalismo, então já faz parte da minha rotina ler tudo sobre o Papa Francisco de maneira especial. Mas não só porque eu trabalho no jornalismo, eu gosto de ler. Eu faço questão de ler todos os dias. Assim como eu acompanhava João Paulo II, Bento XVI, que eu tive a graça, foi uma grande graça, de conhecer João Paulo II e Bento XVI bem de perto. Porque na época, a Canção Nova me mandou em missão para Roma, então eu acompanhei os 3 últimos anos de João Paulo II, os 2 primeiros de Bento XVI. Já o Papa Francisco, eu não tive esse contato tão próximo. A gente viu algumas vezes aqui no Brasil. O Tiago e eu, a gente foi para o Encontro Mundial das Famílias, a gente viu ele, trabalhou bastante, mas eu não tive um contato próximo. Então eu acho que isso também me motivou a querer conhecê-lo ainda mais, para saber o que ele pensa, o que inspira ele, porque ele nos contagia. E aí as palavras dele, por exemplo, eu escrevi o livro, só que eu leio e releio e continuo e quero ler de novo. Porque o Papa Francisco ele tem esse dom, porque ele é jesuíta, ele tem esse dom de ajudar a gente a fazer um discernimento. Então quando a gente lê, quando a gente ouve uma homilia dele, a gente já vai fazendo um exame de consciência. Espera aí, será que eu estou agindo certo? Eu preciso melhorar em algum ponto? Preciso melhorar em outro? Então o Papa Francisco ele vai nos ajudando nesse discernimento. Quero aproveitar aqui também para agradecer
ao Dom João Bosco, que é o presidente da Comissão Vida e Família da CNBB, porque é ele que faz a apresentação do livro. Então eu pedi para ele e ele acolheu, graças a Deus, e a gente ficou muito feliz, porque eu acredito que esse é um material que deve ser disponível para todas as famílias, para quem trabalha com pastoral da família, para grupo de oração, para grupo de jovens, que vai ajudar muito. Porque nesse discernimento que o Papa Francisco nos ajuda a fazer, nesse exame de consciência, ele ajuda o quê? Que cada membro da família, o filho, o pai, a mãe, o avô, cada um encontre o seu papel e viva bem, e aí a família vai seguir melhor. Não é mesmo? Se cada um assumir o seu papel, se o pai assumir o papel que é dele, se a mãe assumir o papel que é dela, se os filhos assumirem o papel que são deles, os avós, como as nossas famílias vão viver melhor. E esse trecho, deveria rezar mais, porém falta tempo, ele faz parte de um capítulo que elencam 3 aspectos da família. Que a família é lugar da festa, família é lugar do trabalho e família é lugar da oração. Esses 3 aspectos, eles têm que estar presentes na família. Uma família que reza, uma família que trabalha, né? E uma família que faz festa, que se reúne no domingo para almoçar junto, que se reúne para comemorar um aniversário, que se reúne para celebrar o casamento. Esses 3 aspectos. Mas hoje eu vou me deter nesse aspecto, que é a família, lugar da oração. E aí, voltando, né, ao nosso tema, deveria rezar mais? Todo mundo levantou a mão dizendo que se identifica e que falta tempo, mas que precisava rezar mais. Que bom, isso é legal, não é? A gente tomou consciência de que falta tempo, mas que a gente precisaria rezar mais. Isso é importante. Só dizer que falta tempo não resolve. Mas quando a gente reconhece que deveria rezar mais, isso indica que a gente está com uma disposição de melhorar. Que bom. E aí, se a gente fosse elencar, todo mundo que levantou o braço aí, vocês iam arrumar um monte de justificativas. Por que não rezamos? Por que falta tempo? Um deles é verão. A gente poderia dizer porque está calor. Ou então no inverno, porque está frio. Ou, não, porque está chovendo. Ou, porque eu preciso passear. Não, porque eu tenho muito trabalho. Vamos rezar agora? Não, agora não dá porque eu tenho que resolver uma coisa. Não, mas com essa crise econômica, imagina que eu vou parar para rezar. Não, eu estou desempregado, eu não posso parar para rezar porque eu preciso procurar um emprego. A dona de casa, não, eu não posso porque eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer o almoço, tenho que fazer a janta. E os filhos, não, porque eu preciso estudar, tenho que prestar vestibular. Imagina se eu não estudar, como que eu vou passar no vestibular? E aí, a gente poderia ficar o dia todo aqui, não é mesmo? Arrumando justificativas para dizer por que a gente não reza. E aí, no final das contas, a gente vai dizer, não, porque eu não rezo porque eu estou cansado. E aí, não, eu não rezei porque eu estava com sono. Aí eu não rezei porque eu dormi. E aí o dia acabou. E a gente, será que a gente rezou? Será que deveria rezar mais? Só que a gente esquece uma coisa muito importante. O Papa Francisco, ele diz o seguinte: o coração humano procura sempre a oração, mesmo sem saber disso. E se não encontra, não tem paz. Se não encontra, não tem paz. Porque o coração humano sempre procura a oração. Alguma vez faltou paz na sua vida? Será? Em algum momento você se sentiu angustiado, se sentiu inquieto, faltou paz? Será que já começa a responder as suas inquietações? As minhas já estão sendo respondidas. Quantas vezes falta paz na nossa vida? E a gente culpa os outros, isso que é o pior. Aí a gente arruma mais justificativa para os problemas, para a falta de paz, para as dificuldades. Só que a resposta, muitas vezes, está que o nosso coração, ele sempre procura Deus. E se não encontra, falta paz. Se a gente pudesse mudar essa frase, onde a gente encontra paz? Em Deus, na oração,
Onde encontramos esse anseio do nosso coração? Na oração. Quando a gente volta o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas forças para Deus. Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5, o Senhor diz, uma ordem: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essa ordem que Deus dá diz respeito, mais do que Deus mandando, diz respeito a uma necessidade nossa. A nossa alma tem necessidade de amar Deus, o nosso físico tem necessidade de amar Deus, o nosso coração tem necessidade de amar Deus. Só que, sendo bem sincero com a gente mesmo, essa semana eu estava ouvindo a pregação do Padre Léo na segunda-feira, que a TV Canção Nova passa. Aliás, é um dos meus programas favoritos da TV Canção Nova, é a pregação do Padre Léo na segunda-feira. E ele dizia, sendo bem sincero com a gente mesmo, quem consegue amar Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças? A gente consegue? Não. A gente tenta, mas com toda a força, com todo o coração e com toda a nossa alma. A gente não consegue, mas vale a pena a gente tentar. Por quê? Com oração é possível e é importante a gente buscar sempre. Tem um livro chamado Relatos de um Peregrino Russo, que fala de um homem que ele ouviu aquela passagem de 1 Tessalonicenses que fala, orai sem cessar. E ele ficou inquieto com aquilo, ele queria saber, mas como que eu vou rezar, orar sem cessar? Como? Aí esse peregrino russo, ele começou a andar, começou a ir em todas as igrejas, começou a ir em todos os mosteiros, foi procurar todos os sábios, porque ele queria rezar sem cessar. E ele não conseguia, porque ele rezava e parava. Rezava, vinha um pensamento. Depois de muito buscar, um dia ele encontrou, ele descobriu que orar sem cessar é quando o seu pensamento, o seu coração, eles estão voltados para o Senhor. E até a nossa respiração, ela se torna oração. Então não é simplesmente quando a gente vai diante da capela, diante do Santíssimo, toda a nossa vida, se a gente volta para Deus, tudo isso é uma oração constante. E é interessante a gente perceber, mas e aí? A palavra de Deus, ela fala amar o Senhor com todo o coração. Deus usa uma linguagem de intensidade, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Então é preciso que a gente tenha um amor afetivo por Deus. E de que maneira a gente consegue isso? O Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, Deus Caritas Est, ele diz assim, que no início da vida cristã, não são conceitos éticos, doutrinais, que dão sentido a essa vida cristã, mas o encontro com um acontecimento, o encontro com uma pessoa que dá sentido à nossa vida. Quem é essa pessoa? Que dá sentido à nossa vida? Jesus. O pessoal apontando para cima ali, ó. É o Senhor Jesus mesmo. É Ele que dá sentido à nossa vida. Então a gente poderia, muita gente fala, não, mas eu amo a Deus. Mas como você ama a Deus? Ama a Deus respeitando os mandamentos. Ótimo, importante. Mas e o amor do coração? Esse amor com todo o coração, com toda a alma, com o nosso afeto. Aí olha que legal, o Papa Francisco, ele vai nos ajudando. Eu fico muito feliz com ele porque ele nos ajuda. Ele cobra da gente, né? Porque ele fala boas verdades, só que daí ele vai nos ajudando a melhorar, a mudar. E aí o Papa coloca algumas perguntinhas para a gente. Então você fala amar o Senhor com todo o coração. Mas você ama um pouco o Senhor? Quem ama pelo menos um pouco? Pelo menos um pouco a gente ama. A gente queria amar mais, mas pelo menos um pouco, porque a gente peca, a gente erra, a gente é humano. Só que a gente quer amar mais, mas um pouco a gente ama.
ok? Pouco a gente ama. A gente se comove com Deus, a gente fica comovido quando ouve um testemunho, quando ouve alguma ação de Deus, se comove. A gente admira Deus? Sim, Deus é maravilhoso. Deus é 10. Mas, agora uma perguntinha, a gente ama um pouco tal, mas com quem ou com o que a gente tem gastado o nosso tempo em admiração? Será que é com Deus, com a sua palavra, com a nossa família, que ali é o lugar da oração, a família é o lugar da oração? Ou será que é com um artista, internet? Com o que você gasta tempo em admiração? Ou é no shopping, olhando roupa, às vezes não vai comprar, mas fica admirando as roupas, fica admirando a moda, ou admirando os carros, admirando as tecnologias. Com que a gente gasta tempo, com quem a gente gasta tempo em admiração. Isso nos ajuda a perceber em que ponto nós estamos, mas onde também a gente quer chegar. E aí, fazendo esse exame de consciência ainda, o Papa coloca mais umas perguntinhas. Eu vejo a minha vida como um carinho de Deus? Vejo. Que bom, né? Estamos vivos. E isso já é oração, a gente acorda cedo, estou vivo, graças a Deus. É oração, a gente já está rezando. Mas aí o risco, a gente vê isso como um carinho de Deus, ou apenas Deus como um grande ser, uma energia, ou um juiz? Deus é aquele que só vai me julgar, ou Deus é só uma energia boa, ou é um grande ser, só que aí ele está distante da gente. Deus, ele quer ficar perto. Ele quer tanto ficar perto que ele se tornou gente como nós. Ele veio morar no meio de nós. E aí o Papa diz o seguinte, Papa Francisco: um coração habitado por Deus nunca sai da presença do Senhor. Eu quero ter esse coração habitado por Deus. E se você também quer, você pode dizer aí, já fazendo a sua oração: Senhor, eu quero ter um coração habitado por Deus. Habita no meu coração, Senhor. Mora no meu coração, mora na minha mente, mora na minha casa, mora na minha família, Jesus. E aí o Papa vai dando orientações, olha que legal, ele vai ajudando a gente. De que maneira a gente consegue isso? Elevando o nosso pensamento a Deus. A gente está ali na dificuldade, no trânsito, ou dentro do circular apertado, ou dentro do metrô, ou caminhando na rua, debaixo do sol, algumas pessoas com a sombrinha, ou com guarda-chuva para se proteger do sol. Mas, e aí, vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Senhor, está quente, mas obrigado, né? Porque choveu tanto, agora está saindo um solzinho. Ou então choveu, Senhor, obrigado por essa chuva. Alguém está precisando. Chovendo demais, Senhor, cuida das pessoas que perderam suas casas. A gente vai transformando tudo isso em oração. O Padre Léo ensinava a gente isso. Ele falava que a gente tem que ser esperto. A gente vai rezar no Santíssimo e começa com distração. Transforme aquela distração em oração também. Você está lá rezando, eu tenho que fazer exame. Senhor, eu te entrego o exame. Nossa, esqueci de pagar a conta. Senhor, obrigado, porque eu tenho a quantidade certinha para pagar aquela conta, não está faltando nada. Ou então, Senhor, eu não tenho. Me ajuda. Me ajuda a organizar a minha vida. Me ajuda a ser mais organizado, Senhor. Tudo isso a gente vai transformando em oração. E aí, quando a gente faz uma oração silenciosa diante de uma imagem sagrada, é oração. A gente está andando, a gente vê Jesus, imagem bonita de Jesus. O coração de Jesus bate forte por você. A gente ouve isso na Canção Nova, né? O coração de Jesus está batendo forte por mim. Obrigado, Jesus. É uma imagem que nos faz lembrar. Ou a gente vê na camiseta das pessoas aí quantas imagens de santo, São Sebastião. Tudo isso a gente vai rezando. São Sebastião, rogai por nós. São Jesus misericordioso, eu confio em vós. E assim a gente vai transformando a nossa vida de oração. E aí olha que interessante, o Papa ele coloca coisas tão simples, que isso é oração também. Quando a gente passa perto de uma igreja, a gente joga um beijo para a igreja. Porque quem está lá? Jesus está lá dentro. É a casa de Deus. Isto é oração. Ou quando uma criança manda um beijo para Jesus. Vocês já viram isso? Meu filho de 1 ano e 7 meses faz isso. Manda um beijo para Jesus.
Ele manda. Sua filha faz isso, Tomé? Manda um beijo para Jesus? E assim as crianças, elas vão aprendendo a rezar com a gente, com a nossa vida. E isso, a criança que manda um beijo para Nossa Senhora, o Papa Francisco fala, isso é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. E aí a gente volta de novo, mas eu deveria rezar mais. A nossa vida é exigente, todo mundo aqui tem família, ou se não é casado, não tem filho, veio de uma família. Tem um pai, tem uma mãe. Eu nunca ouvi falar de alguém que não veio assim, pelo menos de uma mãe, de um pai, né? Todo mundo veio de uma família, de um ambiente de família, tem um tio, ou conhece alguém que tem uma família. E aí, na família a gente tem compromisso, a gente tem os filhos, tem a mulher que cuida do marido, que cuida da casa, ou que tem o seu emprego. Outro dia eu vi uma história assim, dizendo que o marido foi conversar com o terapeuta, porque ele estava com muito trabalho e tal, e o terapeuta perguntou, mas e sua mulher, o que ela faz? Ele, não, ela não faz nada não, ela fica lá em casa. E aí ele, e você? Não, eu trabalho bastante, eu saio de casa cedo. E sua esposa? Não, minha esposa, como ela não faz nada, ela fica em casa, então aí ela faz o café da manhã para mim, aí ela arruma os filhos para ir para a escola. E aí o senhor sabe, né, terapeuta? Aí minha esposa, ela não faz nada, aí ela fica lá em casa, ela faz o almoço, aí eu chego ao almoço. Aí como eu já estou cansado, né, porque eu trabalhei bastante, aí eu descanso. E sua esposa? Não, ela vai lavar louça, porque o senhor sabe, ela não trabalha, enfim. Quem é que... Gente, todo mundo tem muita coisa para fazer. E aí, olha, o Papa Francisco, ele disse que as famílias, e talvez as esposas, né, mas a família toda, a família deveria ser premiada, deveria receber e ser reconhecida como um Nobel. A família deveria ser indicada ao prêmio Nobel, porque lidar com todas as dificuldades. Vocês estão aqui hoje, mas aposto que deixaram um monte de trabalho, de atividades, compromissos, preocupações. As famílias deveriam ser indicadas ao prêmio Nobel, porque o Papa fala que as famílias têm um dom, que elas conseguem transformar 24 horas em 48, essa multiplicação das horas, e ainda parece pouco, não é mesmo, para a gente que tem tanta atividade, que leva filho para a escola, que volta. Eu vejo minha esposa, ela fica desde cedo, e prepara papinha para a criança, e prepara comida para levar para a escola, para voltar. Então realmente, mas é a multiplicação do tempo que acontece por graça de Deus nas nossas famílias. E aí as famílias deveriam receber o prêmio Nobel da família, o prêmio Nobel da paz e tantos outros. Mas olha que interessante, para vocês e para eu também, para todos nós, tomarmos consciência da importância da nossa vocação de família. A família é um caminho seguro de santidade. Eu digo seguro porque já teve famílias, já teve casais canonizados, os pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia, a Giana Beretta, Santa Giana Beretta, uma italiana, uma médica, que viveu 40 anos, mas ela teve os filhos dela, teve 4 filhos, e olha só que interessante para essa mãe, médica ainda, né, tendo esses filhos, morava no norte da Itália, época de inverno, nevava, e aí vocês sabem qual era o sacrifício dela no inverno? O sacrifício da mãe, médica, era não ir à missa de manhã. Vocês sabiam disso? O sacrifício dela era esse. Não estou dizendo que era sair para ir à missa. Era não ir à missa, porque ela amava ir à missa. Ela queria ir, mas com 4 filhos pequenos. Neve. Como que ela ia sair de casa? Então ela oferecia esse sacrifício a Deus, para viver ali no ambiente da igreja doméstica. Isso eram as missas durante a semana, né? E aí, ela, falando das aspirações dela, ela dizia: quero formar uma família verdadeiramente cristã, um pequeno cenáculo, onde o Senhor reine em nossos corações, ilumine nossas decisões e guie os nossos programas. E ela conseguiu. Ela foi canonizada. Eu estava lá na canonização dela, no Vaticano, foi em 2004, e ela, olha, para a gente perceber como a vida dela era permeada de oração, que ela chegou ao ponto da última gestação, uma gestação de risco,
ela optou pela vida da criança, que se chamou também Giana, está viva. A gente foi nos Estados Unidos do Encontro Mundial das Famílias, a gente encontrou com ela, com a Giana filha. Ela anda pelo mundo todo hoje, testemunhando o amor que a mãe dela teve para que ela viesse ao mundo. E ela também se tornou médica, inclusive aqui na minha Bíblia eu carrego, tem a relíquia dela. Principalmente nessa época em que está voltando a discussão do aborto, né? A gente tem que rezar muito e ressaltar esses bons exemplos de gente que leva a vida adiante, que opta pela vida, porque quem somos nós para escolher, não, eu tenho direito, vou tirar essa criança, vou matar essa criança. Não, a gente não tem direito sobre a vida de ninguém. E assim Santa Giana se tornou uma grande santa. Aí os outros que eu falei, Luiz e Zélia, foram canonizados. Eles tiveram 9 filhos, 4 morreram quando criança. E as 5 moças que ficaram, todas se tornaram religiosas. E uma delas a gente conhece, famosa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha foi canonizada primeiro que eles, e eles foram canonizados no ano passado. E o Papa Francisco disse assim, que eles entenderam que a união deles era o início de uma elevação conjunta. Isso é oração. A união do casal que se torna uma elevação conjunta. O casal que se une para ir para Deus, para levar a sua família para Deus, para levar aquelas pessoas que estão ali próximas também para Deus. Falando de um exemplo de mais um santo, São João Paulo II, que eu tive a graça mesmo, uma grande graça de conhecê-lo. Eu filmava, acompanhava, tive com ele várias vezes perto. E uma dessas vezes foi numa missa, na capela particular dele, lá em Castel Gandolfo, fica a 30 quilômetros de Roma. A gente foi participar de uma missa com algumas 15 pessoas. E o que me chamou a atenção, ele já estava bem idoso, doente, foi em 2002, se eu não me engano. Foi que a gente chegou na capela e quando a gente viu, ele estava lá em frente ao Santíssimo, sentado, porque ele já não andava mais. E eu falei, eu quero observar como que esse Papa reza. Quero ver como que ele reza, qual é o segredo da vida dele. E, para minha surpresa, ele estava com um livro simples, rezando, eu olhava para Jesus, e lia. Aquilo me ensinou tanto, porque eu queria tanto rezar, eu queria saber um jeito, como que eu posso rezar, como que eu devo fazer diante do Santíssimo, que eu sou agitado, eu tenho dificuldade de ficar na capela rezando, eu estou lá, mas eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa, eu quero conversar com alguém. E ali eu aprendi essa tática de oração. Você leva um livro de oração, vai rezando, ou você leva uma Bíblia, começa a ler um salmo, lê um versículo, reza, e assim continua. Isso você vai tendo essa proximidade, esse afeto com Deus, essa relação de intimidade com Deus. E a gente pode mais uma vez rezar aquele rema que acompanha a gente. O Senhor nos conceda que o amor entre nós e para com todos aumente sempre mais. Aumente e transborde sempre mais. Que o Senhor, Ele é generoso. Ele não apenas aumenta, mas Ele faz transbordar para atingir os que estão perto da gente. E aí Santo Agostinho ensina uma coisa. Ele diz assim, o teu desejo é oração. O teu desejo é oração. Ele também diz, Santo Agostinho, que na nossa vida espiritual, se a gente não avança, a gente regride. É como um rio. O rio vai passando, não é assim? A água vai passando. Então a gente acha que, olha assim, acha que está parado, mas não. A água está indo. E aquela água que foi, ela não volta mais. Assim é a nossa vida espiritual. Se a gente estaciona um pouquinho, a gente já está ficando para trás, porque o rio está passando. Então a gente tem que continuamente avançar, avançar. E João Paulo II dizia, avançar para as águas profundas. É esse o convite de Deus, é isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós hoje. Se Ele está convidando a gente, é porque Ele quer fazer, e é porque Ele já está nos dando essa graça. E aí lembrando do Santo Agostinho, a frase, né, o teu desejo é oração, eu interpreto, e eu coloquei no livro assim,
O teu amor é oração. O nosso amor é oração. Se o nosso desejo é oração, se a gente tem desejo, essa frase não indica um desejo, deveria rezar mais. O Papa não está dizendo assim, eu gostaria de rezar mais, eu queria rezar mais, eu aspiro a rezar mais. É o mesmo sentido. Então, esse desejo já é oração. O nosso amor também é oração. Quando a gente acorda de manhã e o filho da gente acorda, às vezes chorando, às vezes alegre, brincando, e a gente contempla aquilo com amor e já abençoa o filho, Deus te abençoe meu filho, isso é oração. Quando uma mãe amamenta o seu filho, tem uma oração mais bonita que essa? E a oração, ela vai permeando a nossa vida. Quando um idoso, caminhando com dificuldade, vai até a igreja, é oração. Essa caminhada do idoso com dificuldade é oração. Um jovem que está ali a 1000 por hora, e está com toda a energia, com toda a força, e ele investe isso para evangelizar, para ir para a igreja, para fazer algo, uma caridade, é oração. Isso é oração. Quando a gente sai de casa para visitar um doente, é oração. A gente está no ano da misericórdia, a igreja está pedindo, fazendo esse apelo para nós, obras de misericórdia. Consolar, obras de misericórdia espirituais e físicas, corporais. Tudo isso é oração. Tanta é oração que quando a gente faz uma obra de misericórdia, a gente já está lucrando indulgência. Os nossos pecados estão sendo apagados lá no céu. Olha que coisa boa. Que oração poderosa que são as obras de misericórdia. E a família é então esse lugar de oração. O nosso amor é oração. E a família se torna um ambiente privilegiado dessa oração. Porque onde primeiro a gente ama? Nossa família, nossa esposa, os nossos filhos. E depois isso vai irradiando para os amigos, para os vizinhos, para os inimigos também, para quem a gente tem dificuldade. Porque o Senhor, Ele mesmo concede que o amor entre vocês e para com todos. Ele não fala para com seus amigos, para com as pessoas que você gosta, para com as pessoas legais. Não. Ele já generalizou. O Senhor vos conceda que o amor entre vocês e para com todos aumente e transborde sempre mais. Amém, Senhor, nós acolhemos e queremos que isso aconteça de verdade. E a família é tanto assim um ambiente, o lugar da oração, que Jesus, Ele escolheu crescer uma família. Ele passou a maior parte da vida dele lá em Nazaré. Cresceu lá em Nazaré, na Terra Santa, na carpintaria de José, aprendendo trabalho, ao lado de Maria, das pessoas que moravam ali ao redor. 30 anos, viveu ali, nesse lugar, nesse ambiente. Ali foi a escola de Jesus, ali ele aprendeu a rezar, ali ele foi aprendendo com o Pai, mas também com a Sagrada Família. E a gente vai vendo Maria como era uma mulher de oração. Tanto era uma mulher de oração que ela gerou a palavra, gerou Jesus, a palavra. E a gente conhece aquele canto Magnífica, a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito. Aquilo ali foi é a palavra de Deus que foi brotando, foi jorrando, foi transbordando pelos lábios, pelo coração, pela mente de Nossa Senhora. Ela transbordava a palavra de Deus. A palavra saía, assim, como uma fonte. E Jesus, ele ia bebendo e acolhendo tudo isso. E o Papa Francisco nos ensina justamente isso. Que a oração mais bonita, ela nasce da escuta. E a oração nasce da intimidade com a palavra. Intimidade indica o quê? Afeto, proximidade. Não é apenas ler, mas é amar a palavra de Deus. Eu amo a tua palavra, Senhor. E a gente até dá um beijo na palavra, porque a gente ama a palavra. E essa palavra ela vai se transformando na nossa vida também. Jesus é uma pessoa. Então, como tem sido a minha relação com essa pessoa? Na nossa família, o Papa Francisco ele dá essa tarefa para a gente. Da gente ler o Evangelho em família. A gente partilhar o Evangelho. Então, a gente está ali, às vezes, lanchando,
juntos, ou até comendo uma pipoca, enfim, podemos falar, olha, eu ouvi essa palavra hoje, essa palavra ela fez isso na minha vida. E aí as crianças também, elas já vão crescendo. Lógico, quando fica adolescente, aí fica diferente, né? Mas, por que não deixar que a palavra vá ali permeando a nossa vida? A palavra ela vai dando os frutos, e a gente vai cultivando esse ambiente. E tanto é verdade que a oração mais bonita, ela nasce dessa escuta, que a gente vai vendo aí, e está no livro também, o Papa Francisco falando dos idosos, o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, Zacarias, brotou esse canto dele, Simeão, aquele velhinho lá no templo, quando ele encontra o menino Jesus, ele se tornou um poeta, ele começou a compor, ele começou a falar, e era a palavra de Deus, ele compôs um hino. A Ana, né, já era viúva, 84 anos, a Ana ficou esperando a vida inteira, e esse era o compromisso da Ana e do Simeão, que eles ficavam lá no templo. O maior compromisso da vida deles era esperar o Senhor, eles viviam esperando o Senhor. E aí, isso acaba sendo um exemplo para os nossos avós, para as pessoas mais idosas, que eles têm essa força de viver essa intimidade com Deus, com a palavra. E a Ana, gente, com 84 anos, vivendo lá no templo, ela se tornou a primeira pregadora de Jesus. Foi a primeira mulher a pregar. Por quê? Assim que ela encontrou o menino Jesus, ela disse assim, ela falava a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Ela saiu contando para todo mundo. Isso está lá em Lucas 2. Ela saiu contando para todo mundo. Encontrei, é ele que eu fiquei a vida inteira esperando. Eu encontrei. O Simeão já dizia, não, agora eu posso partir em paz, porque eu vi o Senhor, eu vi o menino Jesus, ele está aqui no meio de nós. E aquilo deu todo o sentido para a vida desses dois. E quando eu falo de ouvir, né, a palavra de Deus, nem é tão necessário a gente saber ler, porque quantos de nós tivemos avós que não sabiam ler? Só que foram justamente esses avós, esses idosos que conseguiram transmitir a fé para nós. Por quê? Porque eles assimilaram a palavra, eles ouviam, mas com aquela disposição interior e guardavam, e aquilo se tornava vida, e eles iam passando para os netos. Quantos de nós, quantos aqui poderiam testemunhar isso? Eu posso testemunhar isso. Meus avós foram passando para a gente a fé, a oração, ensinando a rezar o terço, ensinando a importância da Santa Missa, partilhando com a gente a palavra de Deus, dando bons conselhos. Muitos jovens hoje estão se sentindo perdidos, desnorteados, porque não convivem com o avô, não convivem com a avó, não convivem com alguém mais idoso, e aí não sabe também ter paciência depois, porque os idosos especialmente, eles são uma grande riqueza, e nos ensinam que o tempo nosso também, da gente que é mais jovem, vai passar, e daqui a uns anos a gente vai ser os idosos. Talvez aqui alguns daqui pouquinho tempo, alguns daqui pouco mais, mas se Deus quiser, né, para todo mundo vai chegar, porque a gente quer, né, continuar caminhando a nossa vida, a gente não quer partir antes de se tornar velho, a gente quer ficar velho, ver passar o tempo. Só que a gente quer também ver, ficar idoso, mas passar a fé para os mais jovens. Já imaginou a gente passar o tempo e a gente olhar para trás e falar, que eu cresci na oração? Imaginar eu encontrar com vocês daqui 30 anos, e aí, o que você conseguiu melhorar depois daquele dia, né, que a gente partilhou sobre que deveria rezar mais, só que está faltando tempo, e você, nossa, você acredita que não deu tempo? Não deu tempo, mas passaram 30 anos, e não deu tempo de rezar, não deu tempo de avançar um pouquinho, de crescer nessa intimidade com Deus. Então a gente olha para trás, mas olha para frente, e a gente vai vendo como a gente pode crescer na nossa vida. E a igreja, no meu livro, na página 47, vai dizer, a igreja precisa de idosos que rezam. A oração purifica o coração. O louvor e súplica previnem o endurecimento do coração no ressentimento e no egoísmo. Então a gente quer avançar, a gente quer melhorar, a gente quer prevenir o envelhecimento do nosso coração. A gente quer ser melhor para os outros.
E aí eu quis falar de todos, do filho, do pai, da mãe, do avô, da avó, porque a nossa família é esse ambiente, formado aí por gente diferente. Não é todo mundo igual. Até quem eu tenho um filho. Aliás, eu tenho um filho com 1 ano e 7 meses e tenho um no céu também, que foi a primeira gestação, está no céu. Mas alguns aqui talvez tenham mais de um filho. Tenho 2, 3, e cada um é de um jeito. Só que eu volto a dizer, é justamente dessa confusão, entre aspas, dessas discrepâncias, dessas diferenças, que a família se torna, é justamente disso que resulta a sanidade da família, que faz com que a família seja um ambiente saudável, um ambiente bom para se crescer, para se viver. E aqui na orelha do livro, que a gente chama orelha, esse espacinho aqui, atrás, caiu a relíquia da Jana Beretta. Está aqui. Aqui na orelha vai dizer o seguinte, o Papa Francisco: esta é a grande missão da família, deixar lugar a Jesus que vem, acolher Jesus na família, na pessoa dos filhos, do marido, da esposa, dos avós. Jesus está aí, na esposa, no esposo, nos avós, nos filhos. É preciso acolhê-lo ali. Ele não fala você tem que acolher Jesus em outros lugares. Você tem que acolher ali, para que cresça espiritualmente naquela família. Quem quer que a família cresça espiritualmente? Eu quero que a minha família cresça. Deus me livre de passar os anos e eu olhar para minha família, não cresceu espiritualmente, não melhorou. Não é mesmo? A gente quer que a nossa família cresça. E quando eu falo crescer espiritualmente, não quer dizer que os problemas vão acabar. Não quer dizer que a gente não vai ter. Porque é justamente nesse ambiente de desafios, de discrepâncias, que a nossa família vai se tornando mais saudável, vai se tornando melhor. Porque a gente vai aprendendo a ser forte também, a gente vai se fortalecendo. A gente vai lembrando, não, mas eu já passei por um problema e nós, em família, superamos. Esse problema, quem disse que nós não vamos superar? Sim, vamos família, nós vamos superar juntos esse problema, porque nós estamos unidos. Que seja um, nós não cantamos no começo, que seja um. O Espírito é quem age e faz. E quando 2 ou mais se reúnem para rezar, Jesus está no meio deles. Essa é a promessa do Senhor, lá em Mateus 18. Quando 2 ou mais se reúnem para rezar, Jesus se faz presente. O casal, são quantas pessoas? 2. Então aí já começa a promessa. Quando 2 ou mais pessoas se unem, Jesus fica ali no meio. Nossa, que bom, obrigado Jesus. Porque quando eu e minha esposa a gente reza, o Senhor já está ali. E se Jesus está ali, falta alguma coisa? Não falta nada. Jesus está no meio de nós. Então se Jesus está entre nós, a gente vai seguir em frente. A gente vai vencer as dificuldades, vai vencer os problemas. A gente vai superar os nossos atritos, as nossas discussões. Esses dias um padre me disse, olha, vocês têm discussão? Eu estava confessando, foi uma confissão. Sim, padre. Ele, olha, então daqui vai aumentar, viu? As discussões não vão diminuir não, elas vão aumentar. Porque tem você e sua esposa, e daqui a pouco seu filho vai começar a crescer, ele vai ser uma terceira pessoa para discordar de vocês. E se Deus quiser a gente tiver mais filhos, serão mais filhos para discordar. Mas não tem problema, a gente discute, chega a um senso comum, não precisa todo mundo pensar igualzinho. Pensamos diferentes, mas chegamos a um senso comum. Isso é importante. E esse diálogo, esse respeito. A gente sempre fala aqui de famílias santas, namoro santo. Isso tudo, o que é uma família santa, um namoro santo? São famílias que se respeitam. São famílias que dialogam. Famílias que têm diferenças, o casal, mas eles encontram um senso comum. Quem está no meio de nós? Jesus. Então a gente olha para Jesus e segue em frente. Mas aí, a gente ouviu, a gente partilhou, a gente se alimentou da palavra, mas vamos pedir que o Espírito Santo agora ele faça assim, ele risque um fósforo e acenda uma chama agora de tudo isso. Vamos pedir essa graça, porque é o Espírito da oração,
ele volta o tempo para Deus, sai da obsessão de uma vida a qual sempre falta tempo, reencontra a paz das coisas necessárias e descobre a alegria dos dons inesperados. A chama do espírito da oração, que aquece o tempo, é acesa a partir do fogo do afeto por Deus. Desde o começo a gente está falando isso, desse fogo do afeto por Deus, afeto pela palavra, afeto por Deus, afeto pela família. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele acenda essa chama. Nós preparamos o ambiente. Jesus vai vir daqui a pouco, o Santíssimo Sacramento, e a gente vai se derramar sobre Ele, derramar as nossas famílias. Vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, acende a chama do afeto por Deus, para que eu ame Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Vai fazendo a sua oração para Deus, vai falando do seu desejo. Eu não sei qual é o seu desejo, a oração. Qual é o seu desejo? O que o seu coração aspira? O que o seu coração anseia? Senhor, eu quero rezar mais. Eu quero ter o pensamento elevado a Ti, o meu coração elevado a Ti, a minha mente, a minha vida. Na minha família eu quero ser alguém que acenda a oração ali com a minha esposa, com o meu filho, e depois com meus vizinhos, com meus amigos. Eu não quero ser alguém que semeia coisas más, coisas negativas que nada acrescentam, mas eu quero semear o fogo do Teu amor, Senhor. E a música, ela pode nos ajudar, o Tiago Tomé pode nos ajudar, para que a gente consiga rezar mais. Deveria rezar mais. Eu quero rezar mais. Você pode ir repetindo isso para você. Se é o seu desejo, você vai falando com o Senhor: eu quero rezar mais, eu desejo, Senhor. Eu deveria rezar mais, eu estou rezando pouco. Com quem você tem gastado seu tempo em admiração? Senhor, eu quero Te admirar ainda mais, pelos Teus feitos, mas principalmente pelo que o Senhor é, meu Deus. O Senhor é meu Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ficar em pé, nos colocando também em atitude de oração. E assim como o Rodrigo nos dizia, que de fato o Espírito Santo possa nos inflamar nessa hora. Que de fato o Espírito Santo possa preencher os nossos corações com esse desejo de amar, com esse desejo de paz. Como ele falava, família tantas vezes tem confusão, tem conflitos, mas família também é lugar de vitória do amor, vitória de Deus. Convido você a fechar os seus olhos, abrir os seus braços assim, e se abandonar na presença do Senhor, permitindo que o Espírito Santo, com a sua ação e com a sua unção, nos enche agora. Sim, Senhor, porque é o Teu Espírito quem age e faz. Faz nessa hora em nós. Sim, Senhor, gera em nós também toda a graça de perdão, toda a coragem de perdoar, de amar, de vencer barreiras, vencer limites. O Teu amor, quando nos inflama, é capaz de nos dar essa força. Vem, Espírito Santo, age aqui agora, realiza em nós agora. Sim, renda-se a Deus agora, renda-se à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa chama, é essa luz. É como aquela noite de escuridão, quando falta luz. Com certeza você já viveu essa cena, esse momento em que faltou luz na sua casa ou no local onde você estava.
e de repente vem uma lanterna ou vem uma vela e você consegue enxergar o ambiente por inteiro. Muitas vezes na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa casa, nós vivemos momentos onde falta luz, de escuridão. Mas quando chega a luz, nós abrimos nossos olhos, nós enxergamos além do que aquela escuridão. Assim é quando o Espírito Santo chega. Ele traz essa luz de Deus. E onde havia somente rancor, talvez raiva, limites de visão, porque tudo era escuridão, chega essa luz de Deus, o Espírito Santo. Ele se acende. Por isso, onde você já estava desesperançoso, onde para você não havia mais esperança, não havia mais luz, talvez você viva situações de conflitos assim na sua casa. Eu não sei o que você passa agora, meu irmão, minha irmã, mas eis que a luz de Deus chega. Diante da escuridão, da falta de luz, chega essa luz de Deus. É o Espírito Santo a agir, a fazer, a realizar em nós, a inflamar os nossos corações de uma graça nova, de um ardor novo. E que na presença agora de Jesus Eucarístico, nós possamos receber essa graça de unidade, essa graça de unção do Espírito Santo que age aqui e nos dá essa força, e nos ilumina, e nos enche. Vamos cantar, erga o seu braço na presença de Jesus. Permita que o amor dele nos envolva. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor, o meu amor é o que os torna capazes.